A arte de educar as crianças de hoje. Padre Courtois. Capítulo 26. A educação da caridade. Parte 1. Não se trata de tornar nossos filhos santinhos como imagens. Uma criança não foi feita para ser uma imagem. Foi feita para agir, para arcar um dia com pesadas responsabilidades, e devemos prepará-la para isso. A criança foi criada pelo amor. Foi pelo amor concebida. É para amar a Deus e aos homens que está na terra. É amando que preencherá mais perfeitamente a sua missão. É a delicadeza de seu coração e a intensidade de sua caridade que determinarão o valor de sua alma e a fecundidade profunda de sua vida. Os pais cristãos devem cuidar da educação da caridade dos filhos como um dos elementos essenciais de sua missão. Infelizmente, há poucos pais que disso cogitam. O primeiro mandamento é ou não é o do amor? A caridade é a virtude cristã por excelência, a que resume toda a lei e sem a qual as outras virtudes nada são. Releiamos de quando em vez em família o capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios. A caridade é o sinal que distingue os cristãos. É com esse sinal que vos reconhecerão como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu mesmo vos amei, disse nosso Senhor. Se houvesse mais caridade entre os cristãos, mais ampla seria talvez a irradiação de sua fé. É o amor ao próximo, com tudo quanto comporta de espírito de sacrifício, que constitui a melhor prova de amor a Deus. Quando a caridade domina, a humanidade se engrandece. Quando reina o egoísmo, a humanidade se abaixa. Como as relações entre os homens seriam mais agradáveis e mais equitativas se fossem sempre impregnadas de um autêntico espírito de caridade. Por força da graça do batismo e da confirmação, nossos filhos são chamados a se tornar apóstolos no meio em que tiverem de viver. Mas não poderão agir se na idade em que se formam os traços do pensamento, não se desenvolverem neles reflexos de caridade e, em particular, o cuidado pelos outros. Se a criança deve ser amada por sua própria causa, deve também formar-se de modo a se tornar um homem que viva deliberadamente para os seus irmãos. A educação da caridade é tanto mais necessária quanto a criança é em si mesma egocêntrica. Tende a ser o centro do mundo e gostaria de ver todos a seus pés. O primeiro eu, quando não seja o eu e mais ninguém, é o grito de instintivo desse frágil ser que sempre receia fracassar. Mas, ao mesmo tempo, há nele possibilidades surpreendentes de generosidade quando sabemos despertar-lhe o bom coração. Toda a arte da educação não consistirá em orientar para a boa tendência as energias latentes dessa criança, da qual pode depender que o mundo seja depois mais feliz e melhor. Para desenvolver na criança a caridade e a bondade, nada melhor, ainda aí, do que o exemplo dos pais e mestres. Mostrai-vos bons, benevolentes, generosos para os pobres, todos os que sofrem, e de uma maneira geral o que se convencionou chamar de próximo. Sempre que possível, prestai serviço, mostrando-vos felizes em fazê-lo. Que nisso colaborem mesmo os vossos filhos na medida de suas forças. Mostrai que considerais uma pena não poder ajudar tanto quanto queríeis os que sofrem. Que nunca na hora das refeições sejam criticados os ausentes. Que em vossa casa a principal preocupação seja de semear a felicidade. Esse clima autêntico de caridade realizará coisas maiores do que os mais belos sermões. Na vida de todos os santos verifica-se que eles pertenceram a uma família que honrava a caridade. Vide, por exemplo, a influência do cura d'Ars, da bem-aventurada Joannet, de Santa Teresa do Menino Jesus. Dar a conhecer desde cedo às crianças a realidade da miséria, aproveitar-se disso para lhes ensinar a evitar todo desperdício, porém, mais ainda, a praticar a arte de partilha.
Sempre que possível, fazei dos vossos filhos os intermediários de vossa caridade, e pouco a pouco encorajai-os a dar parte de suas próprias pequenas economias. É preciso lutar contra a maldade sob todas as formas, e desde as suas primeiras manifestações. É, por exemplo, ridículo consolar uma criança ensinando-lhe a mostrar o punho cerrado ou a bater na mesa ou no objeto em que se machucou. Tudo quanto pode despertar ou acentuar a crueldade deve ser eliminado dos brinquedos. Importa em particular banir e repreender qualquer crueldade para com os animais. Dificilmente imaginamos o mal que advirá do futuro para as crianças, os conselhos ou exemplos de egoísmo. Já estou cansado de dar. São sempre os mesmos e não se corrigem. Frases infelizes que criam um péssimo estado da alma nas crianças que as ouvem. No catecismo, alguém pede às crianças um de seus brinquedos para os meninos pobres. Jaqueline, após alguma hesitação, escolhe uma de suas bonecas mais bonitas. Posso dar esta, mamãe? Não, que ideia! Responde a mãe. É melhor dar-lhes o teu ursinho velho. Uma garotinha, cujos pais são comerciantes de boas posses, decide um dia oferecer um presente a um menino pobre. No dia seguinte, volta da casa com um ar de desgosto e diz à mestra: Mamãe, não quer. Diz que não conhece essa gente e depois quer que eu guarde todos os meus brinquedos. Durante um longo passeio, a governante propõe que todos repartam as merendas ao chegar a hora do almoço. As meninas aceitam com entusiasmo. Voltando à casa, contam o passeio. Uma das mamães, aliás comerciante, portanto com facilidade de abastecer-se, responde: Uma vez que é assim, na próxima semana dirás que esqueceste a tua merenda. Ao contrário disso, qual não será a recompensa para os próprios pais de terem sabido estimular os filhos a serem homens e mulheres de bom coração? Sim, diz uma mãe, Jaqueline é realmente uma menina boa. Em casa todos gostam muito dela. Mas não a elogio demasiado. Não a educo para mim. Meu marido e eu sentimos-nos felizes de vê-la servir aos menores. E a isso a encorajamos. É bom para o seu desenvolvimento moral. Ficaríamos desolados se tivéssemos uma filha egoísta e voltada para si mesma. 11 horas. Duas irmãzinhas, Maria Teresa e Nicole, correm a buscar a sopa e um prato de carne para dar a uma pobre velha. Há 1 ano o fazem com regularidade. Conta-me a pequena Françoise, que é muito divertido. Mamãe apanha o Cristianinho todos os sábados de tarde, quando a creche está fechada, para que a mamãezinha dele não perca o lugar. Cristiano é o 8º filho de uma família pobre. Em seguida me fala de uma garotinha de 8 anos. Foi mamãe que a encontrou, convenceu os pais dela, dizendo que ir para o grupo das almas valorosas seria bom para ela. No outro dia, confiava-me a mesma Françoise. Mamãe sempre me diz, mesmo que eu pudesse levar minhas filhas ao campo, as mandaria para a colônia, e por causa da nossa moral. A senhora compreende? Acrescenta encantadoramente a garotinha. Uma vez, falei a umas meninas. Contraí o padre Marc, vigário de Saint-Nicolas de Troyes, sobre a necessidade de praticar boas ações. Disse-lhes que deviam fazê-las com as pessoas idosas, que deviam compreender e sentir o sofrimento dos velhos. Uma das meninas me entendeu muito bem. Encontrou na rua um velhinho e, sem perda de tempo, lhe disse amavelmente: Como o senhor tem um ar cansado, vovozinho? Seu embrulho é muito pesado? Quer que eu carregue até o fim da rua? O homem, espantado, aceitou. Antes de despedir-se, a criança lhe disse: Vou passar da igreja e farei uma oraçãozinha pelo senhor. As lágrimas vieram aos olhos do desconhecido. Por fim, a menina, dando um passo mais, acrescentou: E o senhor não faz também as suas orações? O velhinho não pôde conter o pranto.